Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Nicole e seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui para o canal do Ateliê Toca do Amigo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa bonequinha aqui. Essa é a boneca Candy, ela tem aproximadamente 20 centímetros de altura, uma boneca que foi desenvolvida especialmente para essa época de Páscoa, onde você pode presentear uma criança, mas ela também é super versátil e pode servir para você dar de presente em outras ocasiões, em outras épocas do ano. O corpinho dela também é um padrão que você pode usar para personalizar outras bonecas. Então, de repente, se você quer fazer uma pessoa personalizada, uma criança personalizada, você pode adaptar aqui essa parte do cabelo, da roupa, do sapato, para personalizar a pessoa que você quiser fazer. Então, antes de começar esse vídeo, eu já peço para que você se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e deixa seu like, porque quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e entrega ele para mais artesãos, para mais pessoas e, consequentemente, eu trago mais conteúdos bons e gratuitos para você, como essa bonequinha aqui. Eu também vou disponibilizar o PDF dessa boneca a partir do dia 8 de março de 2024, lá na loja de receitas. Então, se você quiser adquirir o seu PDF, a partir do dia 8, você volta aqui nesse vídeo, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e pode adquirir o seu PDF. E eu também vou disponibilizar um cupom de desconto especialmente para você que está indo na loja diretamente aqui do YouTube. Então, o cupom de desconto é esse daqui, Candy20. Quando você for finalizar sua compra, coloque esse cupom de desconto que você vai ter 20% de desconto no seu PDF. Nesse vídeo eu vou te mostrar muito mais do que só a receita passo a passo. Eu vou compartilhar com você também como que é o meu processo de criação, desde o momento em que eu idealizo uma ideia na minha cabeça, passo ela para o papel e como que eu tiro ela do papel. Então eu vou mostrar esse processo, porque quem sabe isso também pode te ajudar. Se você tem vontade de criar suas próprias receitas, você vê como funciona o processo criativo de outra pessoa, pode te ajudar a desenvolver suas próprias receitas. A lista de materiais que eu utilizei para fazer a boneca Candy vai estar disponível aqui na descrição, então só dá uma olhadinha para você ver os materiais necessários. E vamos pro vídeo. Eu espero que você goste desse tutorial que eu preparei com muito carinho e com muito amor aqui pra você. Bom, então esse daqui é o projeto já feito, em que eu vou tirar esse daqui do papel e vou transformar em um 3D em amigurumi. Vamos começar aqui então fazendo os dois braços primeiro. Então eu começo aqui com o anel mágico. Dentro desse anel eu vou colocar aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Já posso fechar esse anel. E agora eu vou fazer aqui 5 aumentos e vou finalizar essa carreira aqui com 10 pontos. Finalizei aqui essa carreira com 10 pontos e agora na próxima carreira eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Então, será uma carreira apenas de 10 pontos baixos. Chegando aqui ao final da carreira de 10 pontos, nós vamos iniciar aqui um pouquinho diferente. Vamos fazer um aumento triplo, mas esse aumento triplo, ele será de meio ponto alto. Então, eu faço o primeiro meio ponto alto dentro do primeiro ponto, faço o segundo meio ponto alto dentro do mesmo ponto e o terceiro meio ponto alto. Agora, é só continuar aqui fazendo mais 9 pontos baixos. Chegando ao final dos 9 pontos baixos, nós ficamos com 12 pontos nessa carreira. Agora, vamos iniciar a próxima carreira da seguinte forma, fazendo um meio ponto alto. No próximo ponto, outro meio ponto alto. E no próximo, outro meio ponto alto. Então, no total, nós temos aqui 3 meios pontos altos. E agora, é só seguir fazendo também mais 9 pontos baixos. Chegamos aqui ao final dessa carreira, ainda com nossos 12 pontos baixos, e agora vamos começar a diminuir para fazer uma voltinha aqui, para meio que essa voltinha ser o polegar. Então, a diminuição vai ser tripla, então eu vou ensinar para vocês como que a gente faz uma diminuição tripla, a gente vai fazer duas, tá? Então, a gente começa pegando aqui a primeira alcinha, a segunda alcinha e a terceira alcinha. Peguei as 3 alcinhas dos próximos 3 pontos, eu vou laçar
e vou passar a minha laçada por baixo dessas 3 alcinhas mesmo. E depois é só laçar e fechar normalmente. Então, aqui eu fiz a primeira diminuição tripla, agora eu vou fazer a segunda. De novo, olha, pego a primeira alcinha, a segunda e a terceira. Faço a laçada, passo por baixo das 3, fiquei com 2 na agulha, laço e fecho. E agora, depois que fizemos as 2 diminuições triplas, nós vamos fazer aqui nos próximos 6 pontos baixos. Então, serão mais 6 pontos baixos para finalizar essa carreira. Fiz aqui os 6 pontos baixos, fechei a carreira e nós finalizamos aqui com 8 pontos. Então, agora, nós vamos seguir fazendo apenas ponto sobre ponto. Então, das carreiras 7 até a carreira 16, serão pontos baixos sobre pontos baixos, totalizando 10 carreiras de pontos baixos. E aí, finalizando, volto aqui pra gente terminar o braço. Já cheguei aqui ao final das 10 carreiras. E agora, a gente vai fechar esse bracinho unindo aqui pelos 2 lados. Então, eu pego aqui de um lado e o ponto do outro lado e uno aqui com um ponto baixo. Pego dos 2 lados e uno com ponto baixo. E o último, unir com um ponto baixo. Agora, é só a gente cortar esse fio aqui, arremata ele, esconde ele aqui dentro, porque a gente não vai costurar esse braço, ele vai ser integrado. E separa seu braço aí pra gente começar a fazer as outras partezinhas do corpo. Então, já fiz aqui a perninha, eu fiz ela mais definidinha aqui, olha, com a curvinha da panturrilha, eu acho que ficou bem legal, gostei bastante desse resultado. E agora, eu vou fazer a outra perninha e passar a receita pra vocês. Então, vamos iniciar aqui pela parte do pezinho, já com a linha branca. A gente vai iniciar esse trabalho fazendo um nó corrediço. E a partir desse nó, a gente sobe aqui 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fez as correntinhas, a gente vai voltar aqui, ó. A partir da agulha, eu conto 1, 2, 3, e na quarta correntinha, eu faço um ponto baixo. E vou fazer aqui mais 2 pontos baixos. Então, fiz 1, agora eu faço 2, 3, totalizando 3 pontos baixos aqui. E na última correntinha, a gente faz um aumento triplo, que seria 3 pontos baixos dentro dessa mesma correntinha. Então, aqui, um aumento triplo. Agora, nós vamos voltar aqui do outro lado, fazendo 3 pontos baixos. E eu já vou crochetando esse fio aqui junto para arrematar. Então, faço 1, 2 e 3 desse outro lado. E por último, nessa última alcinha aqui, a gente faz outro aumento triplo. Então, coloco 3 pontos baixos dentro de um mesmo ponto. Agora, a gente vai contar da seguinte forma. Dessa parte aqui pra trás, a gente vai contar 12. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse daqui vai ser o primeiro ponto da carreira. Tem que tomar cuidado para não confundir com essas correntinhas que ficaram aqui, tá? O primeiro ponto vai ser esse daqui, onde inserir o marcador. E agora, na segunda carreira, nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos. Então, começo inserindo a agulha aqui nesse pontinho, onde coloquei o marcador. E faço 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Volto o marcador aqui. E vou fazer 3 aumentos seguidos. Então, nos próximos 3 pontos serão aumentos. Então, faço o primeiro aumento, o segundo aumento, e o terceiro aumento. Nos próximos 3 pontos, eu faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3.
Vai sobrar 3 aqui, que serão os próximos 3 aumentos. Então, faço o primeiro aumento. O segundo aumento. E o terceiro aumento. Nesse momento a qualidade vai melhorar porque eu tinha esquecido de ligar a ring light, então eu tava gravando com a luz apagada. Na próxima carreira, nós já vamos fazer aqui 18 pontos baixos, nós finalizamos aqui com 18 e vamos fazer 18 pontos baixos, só que em BLO. Então, pegando aqui na alcinha de trás, faremos 18 pontos baixos. Aqui os 18 pontos baixos em BLO, e na próxima carreira a gente vai fazer 18 pontos baixos normalmente, pegando as duas alcinhas. Então, vai ser mais uma carreira de 18 pontos baixos. Fizemos aqui a carreira de 18 pontos baixos, e na carreira 5, vamos começar aqui fazendo 3 pontos baixos, 3 diminuições. Então, faço a primeira diminuição, a segunda e a terceira diminuição. Vou continuar aqui fazendo 7 pontos baixos nos próximos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nesses dois últimos pontos, vamos fazer aqui mais uma diminuição. Pronto. E aí, o pé já começa a formar essa curvinha aqui do sapatinho dela. Então, na carreira 5, nós ficamos com 14 pontos baixos. E agora, na carreira 6, nós vamos iniciar aqui fazendo 2 pontos baixos. Então, faço 1, 2. Vou fazer aqui 3 diminuições seguidas. Então, faço a primeira, a segunda e a terceira diminuição. E nos próximos pontos, nós vamos fazer pontos baixos. Então, serão aqui 6 pontos baixos para finalizar essa carreira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E pronto. Nessa sexta carreira, nós ficamos aqui com 11 pontos baixos. Antes de fazer a sétima carreira, eu recortei aqui um pedacinho de tampa, alguma coisa assim, tampa de margarina, pote de requeijão, sabe? E encaixa aqui no fundo do pezinho, para ele ficar com a base reta. Então, eu já vou encaixar aqui no meu, que ele não vai ficar estufado aqui na frente, aí ele fica com o pé retinho. Então, já coloquei, agora vamos para a sétima carreira. Essa sétima carreira, a gente vai fazer em BLO 11 pontos baixíssimos. Então, a gente faz aqui, pegando sempre na alcinha de trás, e nós vamos fazer 11 pontos baixíssimos por toda a volta. Faço o primeiro, segundo, e assim por toda a carreira. Cheguei aqui no último ponto baixíssimo e eu já vou fazer a troca de cor aqui. Então, eu vou inserir a agulha aqui na última alcinha. Já vou vir aqui com a cor da pele, que eu tô usando aqui o porcelana. E já vou fazer o último ponto baixíssimo com essa cor aqui. E agora, na carreira 8, nós vamos fazer 11 pontos baixos, porém, esses pontos baixos vão ser também em BLO. Então, começando aqui da primeira alcinha da carreira 8, eu vou fazer 11 pontos baixos, sempre pegando na alcinha de trás também. Finalizei aqui a carreira 8 e ela fica assim, ó, bem marcadinha. A gente vai usar essas alcinhas aqui de cima para fazer o detalhezinho amarelo da meia, mas eu vou fazer já aqui a carreira 9 e depois a gente volta para fazer o detalhe. Então, a carreira 9, a gente só vai fazer aqui 11 pontos baixos, de novo, só que esses pontos baixos vão ser normais, tá? Pegando as duas alcinhas aqui do ponto, normalmente. Então, faço aqui mais uma carreira de 11 pontos baixos.
Fiz aqui uma carreira de 11 pontos baixos. E agora eu já vou fazer aqui o detalhezinho da meia, porque eu acho mais fácil fazer antes de colocar o enchimento. Então, eu venho aqui atrás, nessa alcinha BLO que ficou aqui em cima, eu insiro a agulha. Vou pegar o fio amarelo. E já vou fechar aqui ele com um ponto baixo. Então, travei o fio aqui. E agora eu vou subir 2 correntes, 1, 2. Na próxima alcinha aqui do BLO, vou fazer mais um ponto baixo. Subo 2 correntes. Na próxima alcinha, um ponto baixo. Vai ser basicamente essa sequência da meia. 2 correntes, na próxima alcinha, fecha com o ponto baixo. E assim repete essa sequência aqui por toda a volta. Quando chegar aqui, corta o fio, esconde ele no meio dos pontos e tá pronta a meinha do tênis. Bom, já finalizei aqui a meia. Cheguei aqui, arrematei, escondi o fio aqui por entre os pontos e olha, fica assim. Agora, vamos continuar aqui a partir da carreira onde a gente parou aqui com porcelana. E na próxima carreira, que será a carreira 10, nós vamos começar aqui fazendo 10 pontos baixos. E no último ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, essa carreira será uma carreira de 10 pontos baixos e no último ponto, um aumento. Ao final da carreira 10, nós chegamos aqui com 12 pontos. Agora, na carreira 11, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, será uma carreira de pontos baixos sobre pontos baixos. Na próxima carreira, que será a carreira 12, nós vamos fazer 10 pontos baixos, um aumento e, por último, um ponto baixo. De novo, você faz aqui 10 pontos baixos, faz um aumento e, por último, um ponto baixo. E daí, nós vamos finalizar essa carreira aqui com 13 pontos. Finalizamos aqui essa carreira com 13 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer também uma carreira de pontos baixos sobre ponto baixo. Então, faremos aqui 13 pontos baixos na próxima carreira. Finalizamos aqui a carreira 13 com 13 pontos baixos. E agora, na carreira 14, nós vamos começar fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3... 4, 5. Aqui, vamos fazer um aumento. Faço mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E por último, uma diminuição. Aqui nós vamos estar trabalhando a voltinha do joelho. Ainda estamos aqui com 13 pontos baixos e na carreira 15 nós vamos trabalhar nesses 13 pontos baixos de novo, fazendo ponto sobre ponto. Então, será aqui mais uma carreira de 13 pontos baixos. Chegamos aqui ao final da carreira 15 com os nossos 13 pontos baixos e agora vamos começar a carreira 16, onde nós vamos começar aqui fazendo 4 pontos baixos. Vamos fazer agora 2 diminuições. Depois, mais 3 pontos baixos. E, por último, uma diminuição. E nós ficamos aqui nessa carreira com 10 pontos baixos. Na carreira 17, faremos aqui 10 pontos baixos. Então, faremos uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos finalizar aqui também com 10 pontos baixos.
Finalizando aqui a carreira 17 com 10 pontos baixos, e na carreira 18 nós vamos começar aqui fazendo um aumento. E vamos continuar aqui com 9 pontos baixos, para finalizar essa carreira aqui com 11 pontos. Finalizando aqui a carreira 18 com 11 pontos, e na carreira 19 nós vamos começar também fazendo um aumento. E vamos trabalhar mais 10 pontos baixos, para que a gente possa finalizar essa carreira aqui com 12 pontos. Finalizamos aqui a carreira 19 com 12 pontos. Na carreira 20, vamos começar também com um aumento. E seguir fazendo 11 pontos baixos, para que a gente possa finalizar essa carreira aqui com 13 pontos. Finalizamos aqui a carreira 20 com 13 pontos, e agora na última carreira da perna, que será a carreira 21, nós faremos apenas pontos baixos sobre pontos baixos. Então, faremos aqui nessa carreira 21 apenas 13 pontos baixos. Cheguei aqui ao final dos 13 pontos, e agora a gente vai fazer a junção. Então, já coloquei aqui o enchimento. Eu preciso fazer a junção da seguinte forma: preciso juntar bem aqui no meio. Só que a minha carreira, ela acabou bem aqui desse lado, então eu vou fazer alguns pontos baixos aqui, até chegar aqui no meio, para que eu possa unir essas duas pernas certinhas, assim elas ficarem retinhas. Bom, eu posicionei as minhas perninhas assim, em um formato que elas ficam mais tortinhas assim pra dentro. Eu vou tentar fazer desse jeito, ver se dá certo. Mas aí você vê qual posição que você vai querer, se você vai querer o pé retinho, se você vai querer ele mais viradinho pra fora. Eu vou tentar fazer os dois viradinhos pra dentro. Vou tentar, espero que dê certo. Se você quiser fazer assim, é só puxar os pontos um pouquinho aqui mais pra frente e juntar. Então, agora que fizemos os pontos baixos, a gente vai fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, eu venho aqui na outra perna, vou posicionar aqui no local onde eu quero que as duas se juntem, e eu acho que aqui, mais ou menos, eu vou ter que juntar. Então, pegar nesse último ponto aqui. Já fiz o primeiro ponto. O que a gente vai fazer? Seriam 13 pontos para fazer nessa perna aqui. Eu já fiz o primeiro. Então, vou fazer aqui mais 12 pontos nessa perna. Cheguei aqui ao final dos 13 pontos dessa perna. E agora eu vou pegar aqui nas correntinhas, onde eu fiz 3 correntinhas, e vou fazer aqui 3 pontos baixos. Então, eu pego uma alcinha das 3 e faço um ponto baixo. Pego a segunda alcinha e faço o segundo ponto baixo. Pego a terceira alcinha e faço o terceiro ponto baixo. Então, nós fizemos 13 pontos dessa perna, mais 3 pontos baixos nas correntinhas. E agora, vamos mudar aqui para outra perna, também fazendo 13 pontos baixos. Toma cuidado para não pegar o primeiro ponto errado, tá? O primeiro ponto vai ser esse daqui. E nós vamos fazer aqui os 13 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3, cheguei aqui no último pontinho da carreira, e nós vamos voltar aqui nas 3 correntes que fizemos. E aí, na primeira alcinha da corrente, nós fazemos um ponto baixo, na segunda fazemos 2 pontos baixos, e na terceira faremos 3 pontos baixos. E acabamos de fazer a junção de pernas. Então, vamos entender o que a gente fez aqui. Fizemos aqui as duas pernas, finalizando com 13 pontos baixos. Na primeira perna, na hora de emendar, eu fiz 3 correntes. Lembrando que as correntes têm 2 lados, então depois nós crochetamos 3 pontos baixos de um lado e 3 pontos baixos do outro. Então, vamos lá. Depois de finalizar essa perna, nós fizemos 3 correntes. Fizemos 13 pontos baixos aqui na primeira perna, 3 pontos baixos de um lado da corrente,
Depois viemos fazendo os 13 pontos baixos dessa outra perna e finalizamos fazendo os 3 pontos baixos em cima das 3 correntes. E ao final da junção, nós ficamos aqui com 32 pontos baixos, somando tudo isso que a gente fez. E agora, na próxima carreira, vamos fazer aqui ponto sobre ponto. Na hora de pegar, presta atenção aqui, ó, porque vai parecer que esse pontinho aqui já foi usado, mas ele ainda não foi. O que tá puxando aqui é a alcinha da corrente. Então, a gente vai começar por ele, bem aqui no cantinho. E a partir dele, a gente vai contar 32 pontos baixos. Então, faço 1, 2, 3. E eu já tenho aqui a perninha da minha boneca. Olha que legal. Como eu disse, eu não vou me prender muito no desenho. O desenho é mais uma base. E eu fiz uma marcação aqui para saber até onde eu iria com essa perna. Então, com o pezinho aqui, com a marcação, ficou mais ou menos um dedinho para baixo, mas eu consegui respeitar essa marcação aqui, para que não possa ficar tão fora do tamanho. Pode passar um pouquinho, mas eu não quero que passe tanto. E olha só que legal, como que um desenho vai ganhando vida. Então, voltamos aqui, só mostrando para vocês o que eu fiz nessa parte aqui. Nós fizemos aqui a carreira da junção. E depois nós fizemos mais uma carreira aqui de pontos baixos. Então, ficou aqui a junção com 32, fizemos mais uma carreira de 32 pontos baixos. E daqui pra cima será apenas carreira de ponto sobre ponto. Vai totalizar aqui mais 11 carreiras de ponto sobre ponto, com 32 pontos baixos. Então, faz aí as suas carreiras e volta aqui que a gente vai fazer agora a junção de braços. Lembrando que aqui só ponto sobre ponto, sem aumentos, sem diminuições, totalizando 11 carreiras no total. Então, agora, vamos fazer a emenda dos bracinhos. É só pegar eles assim, essa parte do dedão aqui, do polegar, eu vou deixar ele pra frente, tá? Então, só posicionar aqui certinho, do ladinho. E agora, a gente vai fazer aqui carreiras de pontos baixos pra juntar esses braços, tá? Então, vamos ficar com 32, a gente só vai juntar nesses 3 pontinhos aqui. Não vamos aumentar nenhum ponto, nem diminuir nenhum ponto. A gente só vai colocar aqui e prender esse braço. Então, vou fazer com vocês. Bom, eu já comecei aqui a minha carreira, eu fiz 6 pontos baixos e no 7º eu já vou emendar aqui o bracinho. Você pode observar, de repente, se você fizer 6 e o bracinho ficar muito pra frente ou ficar muito pra trás, é só você adaptar a quantia de pontos, sempre posicionando o lado certinho aqui do braço e respeitando, né, o limite que você colocou aqui pra eles, porque é só ponto sobre ponto, então não vai mudar se você fizer aqui 6, 5, pra poder adaptar a distância aqui do seu braço, tá? Então, posiciona certinho e faz os pontos baixos. Então, vamos lá, eu fiz aqui 7 pontos no meu e já vou emendar o bracinho aqui. A gente fechou o bracinho aqui com 3 pontos, então eu vou inserir a agulha no ponto do braço, no ponto do corpo e vou fazer o ponto baixo. Eu vou inserir a agulha no segundo ponto do braço e no pontinho do corpo e fazer mais um ponto baixo. E no terceiro ponto do braço, pegando com o ponto do corpo e fazendo a emenda. E agora eu vou continuar aqui caminhando com pontos baixos. Continuando aqui, ó, na parte da frente do meu, eu caminhei mais 12 pontos baixos e eu já vou fazer aqui a emenda do segundo braço. Eu pego no primeiro ponto do braço e no próximo ponto do corpo e faço a primeira emenda. No segundo do braço, no próximo do corpo. E no terceiro e último do braço e no próximo ponto do corpo. E assim eu vou seguir caminhando agora com pontos baixos até o final. O meu aqui vai dar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos até o final do corpo aqui. Agora, nas próximas carreiras, vou começar a diminuir aqui pra gente começar a fechar o ombro da boneca. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de 6 pontos baixos. Fiz aqui meus 6 pontos baixos, vou trabalhar aqui a primeira diminuição.
E eu vou repetir essa sequência por toda a volta, fazendo 6 pontos baixos, uma diminuição, 6 pontos baixos, diminuição, até chegar ao fim da carreira. E aí nós vamos ficar nessa carreira com um total de 28 pontos. Chegamos aqui ao final com 28 pontos. E eu quero agora que esse ombro diminua mais ainda, então eu vou aumentar aqui a quantidade de diminuições. Então, nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e a gente vai finalizar aqui com 21 pontos baixos. Então, eu começo fazendo aqui meu primeiro, segundo ponto baixo, a primeira diminuição, e sigo fazendo dessa forma por toda a volta. Já cheguei aqui ao final dessa carreira com 21 pontos baixos, enchi e também peguei um pedacinho de bastão de cola quente e coloquei para sustentação. Vim com ele até aqui embaixo, olha, e coloquei bastante enchimento do lado para ele ficar bem firme. Como essa bonequinha é pequena, então o bastão de cola quente ele vai dar uma boa sustentação. Agora vamos para a próxima carreira. Nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições, que vai ser o seguinte, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Vamos fazer isso por 7 vezes, então faço um ponto baixo, uma diminuição e continuo seguindo essa sequência até o final da carreira. Cheguei aqui ao final dessa carreira com 14 pontos. Agora a gente vai começar a subir o pescoço e a cabeça vão ser articulados, tá? Ela vai virar. Lembrando que eu tô criando aqui junto com vocês o passo a passo, mostrando como que é meu processo criativo. E olha só como que tá ficando. Eu sempre fico apaixonada nessa parte de ver que tá dando certo o desenho, que tá saindo do papel. Olha que legal. Agora, pra gente continuar esse pescoço, eu vou subir aqui algumas carreiras de ponto baixo, porque nós vamos articular ele. Então, serão aqui mais 6 ou 7 carreiras de ponto sobre ponto. Eu acho que eu vou fazer 7 carreiras de 14 pontos baixos. E aí eu volto pra gente finalizar aqui. Conforme sobe as carreiras aqui, ó, vai usando uma pinça pra ajudar a ir completando o enchimento, tá? Porque essa parte aqui acaba ficando meio sem enchimento. Aí vai usando a pinça, porque o espacinho é pequeno e ajuda bastante. Fiz aqui as 7 carreiras, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos cortar essa cola quente bem rente aqui. Para isso eu vou dar uma leve puxadinha nela aqui pra cima. Vou cortar um pedacinho dela e vou abaixar ela de novo. Para diminuir e fechar, eu vou fazer o anel mágico invertido mesmo, pegando as 14 alcinhas dos pontos aqui. Então, para fazer o anel mágico invertido, é só a gente passando a agulha assim por baixo das alcinhas, da alcinha da frente, né? Só de uma delas. Vem passando assim na alcinha da frente e vem também apertando para ele ir fechando. Fiz aqui, fechei. Não precisa se preocupar se ficar um pouquinho aberto aqui em cima, porque essa parte vai ficar escondida. Vou descer com a linha aqui nessa parte do pescoço e fazer um nozinho aqui só para ela ficar bem fixa e não abrir, tá? Fiz o nozinho, volto com ela aqui em cima. E não corta essa linha, deixa ela aqui, porque ela vai ser importante na hora da gente fazer a costura para articular o pescoço, tá? Então, a parte do corpo está pronta, agora vamos fazer a parte da cabeça. Para a cabeça, a gente vai iniciar aqui com o anel mágico. E nesse anel, a gente coloca aqui 8 pontos baixos. Por que 8 e não 6? Porque o formato com 8 fica um pouquinho mais achatadinho do que com 6. Como eu quero a cabeça um pouco mais achatada, eu não vou fazer com 6 porque ela fica muito redonda. Então, eu acho que com 8 vai ficar legal. Finalizando o anel, a gente vem aqui do outro lado e começa fazendo 8 aumentos. Então, serão aumentos por toda a volta e a gente vai finalizar aqui com 16 pontos. Chegando aqui ao final dessa carreira com 16 pontos, na próxima carreira a gente faz por toda a volta um ponto baixo e um aumento. E nós vamos finalizar ela com 24 pontos. Chegando aqui ao final dessa carreira com 24 pontos, na próxima carreira nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, repetindo essa sequência por toda a volta. E ao final dela, nós vamos ter aqui 32 pontos baixos. Cheguei aqui ao final, essa carreira que acabei de fazer é a carreira 4.
Agora a gente vai para a carreira 5, onde nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E nós vamos finalizar essa carreira aqui com 40 pontos. Então, a sequência, 3 pontos baixos e um aumento, repetição por toda a volta. Chegamos aqui ao final dessa carreira 5 com 40 pontos baixos. E agora nós vamos começar aqui a fazer carreiras de ponto sobre ponto. Como eu tô criando aqui junto com vocês, ainda não sei quantas carreiras vai ficar bom. Então, eu vou fazer as minhas e já volto aqui para falar para vocês quantas carreiras de ponto sobre ponto eu vou fazer. Fiz aqui as carreiras de ponto sobre ponto e no total foram 6 carreiras, tá? Então, da carreira 6 até a carreira 11, você faz aqui apenas ponto sobre ponto, tá? Então, serão aqui um total de 6 carreiras de 40 pontos baixos. Cheguei aqui ao final dessa carreira com 48 pontos. Agora eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, serão aqui 2 carreiras de 48 pontos baixos. Chegando aqui ao final das 2 carreiras com 48 pontos baixos, agora vou começar a diminuir aqui. E vou fazer aqui uma sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. E no final dessa carreira, a gente vai ficar com 42 pontos. Então, a gente repete por toda a volta a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição. Chegamos aqui ao final dessa carreira com 42 pontos baixos. Agora, nós faremos a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos finalizar essa carreira com 36 pontos baixos. Então, é só repetir por toda a volta a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. Chegamos aqui ao final dessa carreira com 36 pontos baixos. E agora nós faremos a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E a gente vai terminar essa próxima carreira com 30 pontos. Então, é só repetir a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz aqui o teste para ver qual olhinho vai ficar melhor. E eu tô usando aqui o olhinho de trava número 10, tá? E eu vou inserir ele entre as carreiras 12 e 11 com 8 pontos de separação. Então, essa daqui é a carreira 17, é só contar de trás para frente, ó. 17, 16, 15, 14, 13, 12 e 11. E aí, você dá um espaço aqui de 8 pontos e insere os seus olhinhos com trava. Já coloquei. Agora, eu vou fazer aqui a parte dos bordados e já volto aqui com vocês para a gente dar continuidade. Já fiz aqui as expressões, eu vou liberar um vídeo específico mostrando como que eu faço as expressões dos olhos. Então, agora, a gente vai para a carreira 18. Fechamos aqui com 30 pontos baixos, né? E agora, nós vamos fazer aqui a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição, para a gente continuar fechando a cabeça. Chegamos ao final da carreira 18 com 24 pontos baixos. Na carreira 19, agora nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E daí a gente vai finalizar essa carreira aqui com 18 pontos. Cheguei aqui na carreira com 18 pontos. E agora, o que a gente vai fazer, eu coloquei o enchimento aqui, a gente vai com a agulha assim, modelando esse enchimento, meio que abrindo um buraco aqui no meio, tá vendo? Porque isso aqui vai ajudar na hora de articular. Então, vai colocando o enchimento assim meio pro lado e deixando meio que um buraco aqui pra gente poder subir o pescoço na hora de articular a cabeça. Então, agora eu vou continuar aqui nessa carreira, na próxima, na verdade, e a gente vai fazer aqui 18 pontos baixos, só que esses pontos baixos vão ser em BLO. Então, serão 18 pontos baixos em BLO. Já já você vai entender o porquê de serem em BLO. Fiz aqui os 18 pontos baixos em BLO. Agora eu vou seguir aqui fazendo algumas carreiras de ponto sobre ponto. No total, serão 6 carreiras de ponto sobre... No total, serão 6 carreiras de 18 pontos baixos cada uma. E a gente vai formar um tubinho aqui para a gente poder encaixar o pescoço depois. Então, faz aí suas 6 carreiras de ponto sobre ponto e a gente já volta a finalizar. Finalizei aqui as 6 carreiras. Essa parte aqui não enche, tá? Não é para encher essa parte aqui. Agora, a gente vai começar a fechar aqui, fazendo um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, faço um ponto baixo,
uma diminuição e vou seguir essa sequência por toda a volta pra gente finalizar aqui com 12 pontos. Pronto, ao final aqui ficamos com 12 pontos. Esse fio nós vamos cortar, mas presta atenção porque esse fio você tem que cortar ele num tamanho grande, longo. E agora eu vou arrematar. Vou fechar aqui com o anel invertido e já vou fazer a articulação. Fechei aqui com o anel mágico invertido, dei um nozinho para não ficar abrindo. E agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar essa parte aqui lá pra dentro. Então, joga essa parte aqui pra dentro. O BLO serve pra ficar mais fácil na hora de dobrar essa partezinha aqui. É meio difícil, dá um pouquinho de dificuldade, mas dá certo. Consegui aqui colocar o meu tubinho aqui pra dentro da cabeça. E o encaixe vai ser assim, olha. A gente vai encaixar o pescocinho aqui na cabecinha. Mas vamos fazer uma costura, só que antes dessa costura, eu vou fazer uma expressão aqui no rosto, vou fazer aquele aperto, pra deixar um pouquinho mais realista, e vou bordar também o nariz e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Peguei um pedaço do fio aqui, um novo pedaço, vou inserir a agulha em algum pontinho aqui em cima, e vou sair com ela aqui no cantinho do olho, em algum ponto aqui dentro do olho, olha. Tem que ser bem escondidinho esse ponto. Saio aqui nesse ponto, deixo um pouquinho do fio aqui em cima. E agora eu vou pegar em outro ponto, também escondidinho aqui, abaixo do olho. E vou sair na mesma direção, na mesma carreira, aqui nesse olho aqui, do outro lado. Só sair com ele aqui desse lado. E vou fazer a mesma coisa, vou subir aqui em outro ponto ao lado do olho. E eu vou repetir isso 2 vezes, vou sair aqui, ó, nesse mesmo pontinho que eu tinha pego aquela hora, no primeiro, né? E vou repetir essas voltas aqui por 2 vezes. Entrando no mesmo ponto e saindo no mesmo também. Quando eu sair aqui no último ponto, eu vou voltar aqui nesse lado da cabeça aqui, no mesmo ponto que eu tinha inserido a linha. Então, volto no mesmo ponto. E agora a gente vai apertar, para deixar esse rostinho com um aspecto mais realista. Então, é só a gente vir e puxar. Puxa até você ver que tá bom. Olha, eu acho que o meu ficou bom assim. Tá vendo? Olha o formatinho, que bonitinho que fica. Agora é só amarrar essas 2 linhas aqui e jogar elas lá pra dentro. Então, dá um nó bem firme nessas 2. E com a agulha você esconde ela dentro da cabeça. Bordado do nariz, já coloquei 2 alfinetes aqui, marcando aonde eu vou fazer. Vou entrar em algum ponto aqui do lado e sair aqui em um desses buraquinhos que eu delimitei aqui, que vai ser o nariz. Deixo um pedacinho sobrando pra cá. E saio no outro. Vou sair aqui do outro lado, tá? No mesmo pontinho que eu entrei pra fazer o nariz. E o bordado agora é assim, a gente vem com o outro lado da agulha, esse aqui, e vamos começar a passar. Sempre de baixo pra cima, ó, então, de baixo pra cima. E vou dando essas voltinhas aqui, sempre um do lado da outra, sem deixar embolar. E vem ajustando com esse outro fio que ficou aqui, ó, que eu entrei, vem ajustando. Dei aqui as voltinhas, agora é só voltar aqui, nesse pontinho onde eu terminei. Traz aqui junto com o outro. E pronto, já temos um nariz. Detalhes do rosto já estão feitos, agora vamos para a articulação.
Se você tiver aquela agulha grande de boneca, ajuda bastante, é bem melhor. Mas eu vou fazer com essa pequenininha porque eu não tenho. Então, eu vou começar assim, ó. O fio que sobrou naquele tubinho que fizemos na cabeça, eu vou entrar com ele bem aqui no meio e vou sair em algum ponto aleatório aqui em cima. Pronto, saí nele aleatório aqui em cima. Agora eu venho com o corpo. O fio que deixamos aqui no pescoço, a gente vai entrar com ele aqui, ó, no meio também. E vamos sair em um pontinho o mais próximo possível que você conseguir desse daqui. Pode ser para esse lado aqui ou para esse, mas tem que ser o mais próximo possível. Olha, consegui sair com o meu aqui, ó, bem pertinho desse outro. E agora eu vou encaixar o pescoço. Venho puxando aqui para ele encaixar. Dá uma ajeitada. Agora, pra gente esconder esses dois fios aqui, é o seguinte, eu vou até diminuir o tamanho deles para ficar mais fácil. Vou amarrar. Só que presta bem atenção nessa parte aqui, porque o primeiro nó você não vai apertar, você vai deixar ele bem frouxo. Se você apertar esse primeiro nó, vai danificar aqui e vai formar uma lombada aqui no meio. Então, o primeiro nó não é para você apertar. Deixa ele bem soltinho assim, frouxo. E agora, no segundo nó que você fizer, você vai apertar. Tá vendo que ainda ficou meio frouxinho aqui? É porque a gente vai esconder dentro da cabeça agora. Se a gente tivesse apertado primeiro, ia modificar o formato da cabeça. Como eu disse, ia formar uma lombada. Então, eu vou entrar em um desses dois pontos aqui que eu saí. Vou inserir a agulha aqui. Acho que eu vou sair nesse aqui. E vou trazer esse nó aqui pra dentro. Com muita calma, e ele vai entrar, tá vendo? Ah, mas modificou do mesmo jeito. Não, é só ajeitar. Pronto, a gente ajeitou aqui, já ficou sem o formato da lombadinha, tá vendo? Esses dois buraquinhos que ficaram aqui em cima, não vai fazer muita diferença, porque nós vamos colocar o cabelo, então vai esconder. E agora é só cortar esses dois fios aqui. Esconde eles pra dentro. E pronto, nós finalizamos o corpinho da nossa boneca. Fazendo mais uma comparação aqui. Olha que legal que tá ficando. Tô conseguindo respeitar o tamanho que eu coloquei aqui. Tá ficando bem do tamanho que eu queria. Já conseguem imaginar ela pronta? Porque eu já consigo. Agora vamos para as roupas.